Aleluias! Está escrito na palavra de Deus o seguinte: há um rio que corre do trono de Deus. Desse rio corre águas que curam, águas que libertam, águas que vivificam. E hoje à noite eu quero contar com você para esse tempo de recomeço, esse tempo de reinicio, esse tempo de vida, de avivamento, esse tempo de uma nova história para a igreja. Eu quero convidar você que está feliz com Jesus, a saudar a Jesus Cristo, teu Senhor e teu Salvador, com a muito forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Esse rio corre nesse lugar, essas águas correm nesse lugar. Seja curado essa noite, seja liberto essa noite, seja restaurado essa noite, em nome de Jesus. Hoje nós somos livres para adorar, e você é livre para adorar com liberdade, porque foi para a liberdade que o nosso Senhor nos libertou. Aleluias! Adoremos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Trago a minha adoração, e não só por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. E sempre cantarei e com tudo dançarei. Só a ti, Jesus, meu Rei. E não posso imaginar ou cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Busca perfeição, queres meu coração, tudo que tenho te dou. Minha atuação não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Eu quero adorar-te para sempre, meu louvor só tu queres. Sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. E não posso imaginar ou cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar ou cantar só por cantar, se não for pra te exaltar.
sei, descanso o coração. Afundada estás a me esperar, e sobre as ondas me faz andar. E mesmo quando o mundo cai, mesmo quando as lutas vêm, se eu estiver valente serei, ao meu lado sempre está o meu eterno Salvador. Te darei louvor com tudo que tenho, tudo que sou, com tudo que tenho, tudo que minha esperança vive está em ti, e pelo fogo eu andarei, e ele não vai me queimar. Jesus, minha esperança está em ti, e ondas não vão me afundar, e trevas não me abalarão, e minha esperança firme está em ti. E pelo fogo eu andarei, e ele não vai me queimar. E Jesus, minha esperança está em ti. Mesmo quando o mundo cai, e mesmo quando as lutas vêm, se em guerra eu estiver valente serei, e ao meu lado sempre está meu eterno Salvador. Te darei louvores com tudo que tenho, tudo que sou, com tudo que tenho, tudo que sou. Não vão me afundar, trevas não me abalarão, e minha esperança firme está em ti. E pelo fogo eu andarei, e ele não vai me queimar. E Jesus, minha esperança está. E ondas não vão me afundar, e trevas não me abalarão, e minha esperança firme está em ti. E pelo fogo eu andarei, e ele não vai me queimar. E Jesus, minha esperança está em ti. Mesmo quando o mundo cai, mesmo quando as lutas vêm, se eu estiver valente serei, ao meu lado sempre
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. A Bíblia diz que é o altar que santifica a oferta e não ao contrário. Eu quero que você levante a mão, sua mão para cá, e nós vamos juntamente como igreja do Senhor Jesus Cristo santificar a nossa oferta e o nosso dízimo. Pai, nós abençoamos essa oferta e a santificamos para o bom uso da tua casa. Senhor, nos dá governo para que possamos administrar bem esse recurso que é na tua casa. Nos dá honestidade e piedade para que façamos o melhor que pudermos com o recurso que entrar. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta. Está acontecendo alguma coisa na sua vida, ou aconteceu nesse tempo de pandemia, fora do comum, fora da quarentena, fora do estar em casa? Tem acontecido algo assim de muita assim, relevância na sua vida? Talvez não sei, fique para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite em nome de Jesus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, foi um tempo em que Deus escolheu para abençoar a sua casa. Nós temos eu estou até emocionado quando eu falo. Nós temos uma novidade para trazer para você daqui a pouco, que muitos que estão aqui e muitos que estão lá fora dirão: por isso é que eles são alegres. Eu descobri por que é que eles são alegres. E nós vamos dizer: é porque o Senhor nos abençoou. É por isso que nós somos alegres. E daqui a pouco eu vou dar essa notícia para você. Não hoje, nós estamos no processo de acontecimento da coisa, mas é uma novidade fantástica para nós como igreja. Escute. Olha, pode vibrar, porque é bom de verdade. É muita coisa. Não é pouquinha coisa, é muita coisa. Glória a Deus. Olha, eu quero, como diz no Ceará, né? Eu quero insultar você a continuar fiel e grato. Insultar. Agora eu vou insultar agora, não vou mais desafiar mais não. Porque o que vem para aí é só o começo de um grande tempo de comunhão para a igreja de Limoeiro do Norte. Um grande tempo de comunhão. Nós vamos nos tornar, se Deus quiser, uma grande igreja. Uma grande igreja. Nós já somos em Cristo, né? Mas seremos maiores ainda, em nome de Jesus. Eu queria desafiar você a isso, a estar orando por essa igreja, orando pela sua liderança, orando por nós como líderes. Nós somos a ponta de lança e tanto abrimos caminho como recebemos burdoada, né? Tanto abrimos caminho como recebemos burdoada. Então ore por nós. Nós estamos no projeto do coração de Deus e nós vamos estar trazendo para vocês esse projeto em nome de Jesus. Vai ser de grande valia para a igreja. Mas para não perder muito tempo, deixa eu convidar aqui a mulher mais linda desse universo, que é minha esposa. Ela vai ministrar para nós hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ajuda ela aí. Glória a Deus. Queridos, você não tem noção do que essa mulher pode fazer. Você não tem noção. Ela é ali no cantinho dela, mas é uma leoa. É uma leoa. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa e da minha descendência. Grato demais. Eu queria que hoje à noite você, não para mim, não para ela, mas em glória a Jesus Cristo pela vida dessa mulher, aplaudisse o Senhor, porque ela merece. Glória a Deus, aleluia. Fiquem com ela, aleluia. Que bom. Paz e graça, queridos. Deus abençoe vocês, amém? Sou muito grata ao Senhor Jesus, realmente. Porque a minha casa pode dizer
que nesse período o Senhor a sustentou com poder e grande glória. Né? Não nos livrou de nada. Desde todo mundo pegar o Covid, as muitas águas, mas de todas elas o Senhor nos livrou. Toda a nossa casa, para a honra e glória do nome de Jesus. Né? Por isso que nós temos que glorificar a Deus. Né? E aplaudir o Senhor Jesus realmente porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Talvez muitos irmãos não tenham entendido, né, a alegria do pastor Aurélio. Mas está retornando a pregar. Está de pé. Está levantando. Para os irmãos que estão acostumados conosco, sabe da história. Mas para quem está chegando, pensa assim, o que é isso? É o poder de Deus se manifestando. E é isso que nós temos vivido, o poder de Deus se manifestando. Para a honra e glória de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus? Porque hoje nós queremos falar sobre algo que é abundante em nossa vida. Nós queremos falar sobre algo que é transformador, que é vital na vida da igreja. E por isso nós queremos ficar de pé em reverência àquele que é, aquele que sempre será, aquele que vai voltar nas nuvens com poder e grande glória e vai salvar, arrebatar a sua igreja desse mundo vil. E por isso nós estamos alegres. E por isso nós estamos felizes, porque Ele é bom. E o tempo, apesar da luta, é tempo de glorificar. Espírito Santo de Deus, eu me coloco, Senhor Jesus, à tua inteira disposição. Senhor Jesus, para que tu faças segundo o teu coração, segundo o teu projeto. Deus querido, para que tu, Senhor Jesus, me conduza com poder e graça nesse momento. E que eu possa falar daquilo que verdadeiramente, Senhor, é a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que nossos passos nessa noite sejam passos rumo à tua glória, rumo, Senhor Jesus, à vontade do teu Espírito, e que a tua mão de poder, a tua mão de graça, a tua mão de misericórdia seja abundante com a tua congregação. Amém, Jesus, e amém. Deus os abençoe. Podem sentar, queridos. Aleluia. Aleluias. Como disse o pastor Aurélio, nós estamos na iminência de muitas coisas maravilhosas. Desde já eu quero pedir perdão à igreja que se sente sufocada, né? Que se sente com dificuldade. Mas o primeiro órgão perseguido em Limoeiro do Norte foi a igreja evangélica. E o inimigo, ele faz exposição. Por isso, queridos, nós ficamos um pouquinho mais rigorosos com o protocolo, amém? Desde já peço perdão, porque eu sei que é 1h30 difícil, mas nós vamos vencer, amém? Em nome de Jesus. E eu quero falar com vocês sobre algo que para mim é o que mais me atrai. É algo que para mim é tremendo, para mim é maravilhoso, é vital. E sem isso a igreja não subsiste. E sem isso a igreja não é o que verdadeiramente Cristo almeja para ela. Eu quero falar nessa noite sobre aquilo que nos traz convicção. E eu quero introduzir essa palavra falando o seguinte: a graça é a maravilhosa apresentação de Deus ao mundo. As Escrituras Sagradas nos fornecem de forma plena e importante esse manifesto, que tem como rica e poderosa proposta a salvação em Cristo Jesus. Eu quero falar hoje sobre os fundamentos da graça, porque a graça nos alcançou, porque a graça
nos trouxe de volta para o redil. Fez o que o pastor Aurélio fez aqui. Ele brincando aqui, correndo. Eu digo, daqui uns dias eu vou correr também. Porque eu vou voltar a correr e a pular nessa igreja em nome de Jesus. Eu já vejo, hoje eu já compartilhei com meus filhos, eu já vejo diferenças do céu na minha vida. E a igreja que crê, queridos, ela é vitoriosa. Ela vence. O maior manifesto da terra é a graça. Porque a graça é a pessoa do Cristo revelado ao mundo. Glória a Jesus. Essa mensagem tem sua centralidade na exposição da graça. E eu quero fazer hoje esse momento expositivo para que a igreja de Jesus pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, porque hoje nós vamos passear na palavra de Deus sobre os fundamentos da graça. Superabundante graça. Aquela que cobriu o nosso pecado, aquela que fez de nós povo de Deus, nação eleita, sacerdócio santo. Oh, aleluia! A graça é algo tremendo, algo muito poderoso. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E não feche a sua Bíblia, porque é importante que a gente trabalhe dentro da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 10. E eu quero fazer uma apresentação a você sobre esses fundamentos. Sobre esses fundamentos que faz de nós quem nós somos no Senhor. Todos encontraram? Amém? Atos 10, 34 ao 36. E o verso 34 começa dessa forma. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que Deus trata a todos de igual modo. No versículo 35, ele diz: ele aceita a todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. E ele conclui dizendo: vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo. Queridos, Pedro foi impactado quando ele se encontrou lá com Cornélio. Quem conhece a história de Cornélio sabe que Cornélio era gentil e que tinha tudo para não querer nada com Deus, mas o Espírito Santo revela a sua graça a quem Ele quer, aonde Ele quer. E aí Deus tira as escamas dos olhos, da mente de Pedro, e Pedro, abrindo seu entendimento, ele declara que Deus é para todos. Ele declara que Deus está acima dos nossos conceitos, dos estudos e de todas as coisas que a humanidade tem propagado nos últimos tempos. Ele não tem raça, ele não escolhe cor, ele não escolhe nada. Ele simplesmente amou o mundo e deu o seu Filho em favor para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, queridos, Pedro tem essa experiência. E Jesus também nos mostra uma forte experiência. Existia um homem chamado Nicodemos, e eu quero abrir um parênteses para falar disso aqui e dar continuidade. E esse homem era mestre da lei, Jesus também era mestre da lei. Ei, Jesus não era leigo, ei, Jesus não era pobre,
Jesus não era mendigo. Jesus, quando dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele estava falando de missão. Jesus era um homem bem-sucedido, porque só era mestre quem podia estudar. Só era reconhecido assim quem tinha condições para determinadas coisas, dentre elas se esmerar, se tornar um mestre. E Jesus teve uma experiência de um certo homem chamado Nicodemos, que era fariseu. E esse Nicodemos foi falar com Jesus pela madrugada, porque ele não queria ser visto por ninguém. Ele não queria que as pessoas da sociedade de Israel, de Jerusalém, o vissem, daquela região, o vissem falando com o mestre Jesus. E quando Nicodemos ele vai para um assunto de eu sou igual a ele, eu sou mestre, ele também. E ele achou que ia bater um papo legal com Jesus, porque aquele homem era muito sábio e tal, mas ele também era. E de repente ele se surpreende, porque Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, tu não entende o que eu falo. Nicodemos é surpreendido com aquela afirmação de Cristo, porque para entender Jesus é preciso ser nascido da água e do Espírito de Deus. E Nicodemos era religioso, mas ele não tinha nascido. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus não excluiu os fariseus, pois muitos fariseus, segundo a Bíblia, se converteram. Amém? Muitos religiosos da época se converteram, porque aonde o braço da graça alcança, aquela vida é transformada pelo poder de Deus. Amém, queridos? E eu abri esse espaço para falar de Nicodemos, porque não temos como falar sobre fundamento da graça sem falar sobre a importância do nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas aceitam Jesus como seu Salvador. Muitas pessoas falam que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas muitas pessoas não recebem de Deus a transformação. Muitas pessoas não entendem que ele foi alcançado ou que é crer. Porque todas as coisas acontecem a partir do momento que uma pessoa crê. E quando eu falo de crer, eu não falo desse crer, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito em Deus, eu tenho fé que treme. Eu estou falando de uma fé, de um crer que transforma o homem pecador em um homem agora regenerado pela água e o Espírito de Deus. Você não vai deixar de pecar, mas a justiça de Deus foi imputada sobre a tua vida. Te fez nova criatura, tu agora é dele e ele é teu, e nada disso pode ser negociável. E eu quero que você entenda que ser nascido, crer, implica em arrependimento. Não existe eu crer em Jesus e eu não me arrepender do meu mau caminho. Não existe. Eu creio em Jesus, eu sou servo de Deus, mas eu não me arrependo. Ei, você precisa ser alcançado pela graça. Ei, você precisa de conversão. Você precisa dizer: Espírito Santo, entra na minha vida e transforma a minha alma, porque apenas o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. É assim que a palavra de Deus ensina. E isso era a nossa introdução. Porque agora eu vou falar sobre
o que é graça. Mas para falar sobre o que é graça, eu tinha que te dizer que tu precisa crer. Esse é o ponto X que define quem tu vai ser ou quem tu não vai ser em Deus. E quem crê se arrepende do seu mau caminho e muda. E essa mudança, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Porque o teu espírito que estava morto em delito e em pecado, porque o morto não é que ele estava literalmente esticado lá no chão e a tua carne perambulando, não. O morto é porque ele está submerso em pecado. E agora Cristo Jesus te alcançou e ressuscitou o teu espírito e te fez nova criatura. E Deus não alcança o homem pela metade, Ele alcança o homem todo. Corpo, alma e espírito. Aleluia, Jesus. E no nosso primeiro ponto, eu quero falar sobre o significado da graça. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Muitos são os questionamentos desse tempo sobre os fundamentos da graça. Muitos são os questionamentos de conflito sobre a graça de Deus. Os homens entram em discussões, em confusões, em guerras interiores, quando a palavra de Deus ela é muito clara. E hoje eu quero enfatizar o todos de Deus. Eu tenho entrado em algumas discussões teológicas, e cada vez, quanto mais eu entro, quanto mais eu me fio dentro dessa visão, muito mais eu aprendo e entendo que o Senhor, Ele veio por amor de todos. Isso é tremendo. O apóstolo Paulo, um dos homens que mais fala sobre a presciência de Deus na eleição do homem, ele faz uma declaração que é incrível para a vida da igreja. Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? Quem está com a Bíblia aí aberta? A quem? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Uhul! Ao homem todo e a todos os homens. O apóstolo Paulo faz essa declaração. E eu entrei, queridos, numa alegria tremenda, preparando essa ministração. Eu não sei como ela está chegando no seu coração, sei que no meu, cada dia que eu vou para a palavra, mais eu me alegro, mas eu vejo a manifestação do poder e da graça de Deus. Porém, existe um detalhe que é determinante. A obra da igreja é pregar a todos os homens, a todo mundo, a toda criatura, mas o crer é uma obra do Espírito Santo quando o homem permite que o Senhor trabalhe no coração dele e o faça vencedor em Cristo Jesus. Porque essa é a condição, a única condição para a salvação. Crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, se arrepender do seu mau caminho, confessar o nome dele é uma obra do Espírito, porque a obra do Espírito Santo em nós é nos convencer do pecado e da justiça. Glória a Jesus. Algumas coisas são significado da graça de Deus, e a igreja de Jesus precisa saber desses detalhes, porque a igreja está inflamada por um tipo de pregação que massageia o ego dela. E
estou muito preocupada com esse tipo de pregação, porque ela não vai te levar para a salvação. Pelo contrário, está te desviando de Jesus. Ai, pastora, a senhora não é pentecostal? Sou crente, sou batizada no Espírito Santo. Até porque o avivamento se deu depois do Pentecoste. Começa essa quebra bem aí. A senhora não gosta de avivamento? Gosto. As irmãs sabem aqui que eu gosto. E eu gosto muito. Mas eu não gosto daquilo que não está na palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de sentimentalismo espiritual, de emoções espirituais, de sensações esquisitas em nome de Deus. E a presença do Espírito Santo não é manifestada em nós, nos atos, no posicionamento, em nossas atitudes. Deixa vazio a ação do Espírito. A senhora fala em línguas, pastora? Falo. Glória a Jesus, é um dom. É um dom, ele dá quem ele quer. Mas falar em língua sem conhecimento do nascimento não vai te levar para o céu. Porque eu posso falar, eu posso ter os 9 dons na minha vida, mas se eu não tiver os frutos do Espírito de Deus manifestados pela graça de Deus, de nada adianta, porque eu não vou subir. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Primeira ação da graça como significado. A graça é a maior manifestação gloriosa do amor de Deus à humanidade. Porque ela se manifestou para salvar o homem, e o homem na sua totalidade. Eu sou crente perrengue, pastor, pois deve ser. Se o Espírito de Deus abunda na tua vida, esse crente perrengue tem que bater em retirada. Dê lugar ao Espírito Santo para ele transformar o seu interior e fazer de você uma nova criatura, uma igreja avivada, porque avivamento, querido, não é manifestação, não é movimento. Avivamento é vida com Deus. Aonde tu vai, tu transforma. Ai, pastora, mas eu senti um negócio. Pode sentir. Pastora, Jesus me batizou no Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja precisa ser revestida do poder de Deus para conquistar pessoas. Mas o que menos tem acontecido é a manifestação da pregação do Evangelho. Do outro lado também é bem verdade. Muitas discussões teológicas e nenhum fruto para Jesus. Tem um trem errado nesse negócio. Eu comecei a entrar em crise. Eu comecei a entrar em crise com esse negócio de ter um negócio errado. Porque aonde a graça do Senhor abunda, tudo ao nosso redor é transformado. Queridos, toda a minha casa teve o Covid. Um exemplo. Toda a minha casa teve um Covid. Eu tenho 2 filhos asmáticos. Eu tenho um problema cardíaco muito sério, a igreja sabe. Mas, queridos, nós passamos pelo Jordão a pé enxuto. E era todo dia um ficava com Covid lá em casa. E eu sou uma mãe, né, abençoada. Tenho 6 filhos. Um monte de neto. E era um atrás do outro. E a aflição tomava conta da nossa alma. Eu estava lá em casa como se fosse dentro de uma redoma, num quarto que era para não sentir nada por causa do problema cardíaco. Queridos, eu passei a pé enxuto, a minha casa passou a pé enxuto. Houve filhos que ficou mais ruim do que outros, mas todos saíram vencedor. Isso é graça. Isso é graça. Pastora, a igreja quase toda não pegou. E a senhora mal começou a campanha de oração, desencadeou o Covid lá. Você acha que quem é atacado primeiro? Quem está orando, filho? Quem está orando?
Mas a graça, ela nos faz passar pelo vale. A graça nos fortalece. Significado da graça também é saber que a graça é uma dádiva do céu à igreja de Jesus. A igreja de Jesus recebeu o privilégio da graça. Quem é a graça, queridos? Você sabe quem é a graça? Você sabe o que é graça? Graça é Jesus revelado à sua igreja como um Deus encarnado, aquele que veio, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai e salvou eu e você do mundo de pecado. Isso é graça. E essa graça tem que ser transmitida. Graça também é misericórdia. É aquilo que nós não merecíamos. Quando a gente perguntava para a igreja antigamente o que é graça, a igreja dizia assim: é o favor imerecido de Deus. Tudo de Deus para nós é imerecido, queridos. Porque entre a santidade e o pecado, a gente sempre fica com o lado podre. Mas Ele olhou para nós e nos amou a despeito disso. Ele decidiu que o braço da misericórdia nos alcançasse. A graça é o maior manifesto de todos os manifestos descritos na palavra de Deus. É imprescindível, inadmissível que a igreja de Jesus não conheça graça. O significado da graça, porque a graça, queridos, é o que transforma você, é o que te dá força para viver de glória em glória, de vitória em vitória, de glória em glória, porque todo dia tu tem uma batalha, e todo dia tu tem que vencer as batalhas que te são propostas, que te apresentam. Isso é graça. Mas pastores, se um de vocês tivesse morrido, era graça também, porque eles iriam para a glória. Um dos meus filhos que mais passou mal, que nos assustou, lá do hospital, ele mandou uma frase para mim, eu caí, orando, louvando a Deus e dizendo: obrigado, Jesus. Ele disse: mãe, morrer é a esperança do cristão, e o que é terreno é só sonho. Eu estou pronto. Queridos, aquela hora foi crucial para a minha vida, para entender que o braço da graça é maior do que a minha e a tua convicção. É maior do que o que nós vemos, do que o que nós pensamos. Eu disse: Deus, a graça é vida eterna. Meu coração se encheu de alegria. Cada um que passava uma grande luta trazia para nós, como um presente do alto, uma palavra que transformava o nosso coração. E eu dizia: Deus, valeu a pena passar a vida toda ensinando. Deus, vale a pena gastar tempo. Deus, vale a pena ensinar a andar nos teus caminhos. Porque na hora da adversidade, a única coisa que fica é a verdade de Cristo em nós. Foi tremendo ouvir isso. Foi transformador para nós ouvir isso. A graça, nela está contida o amor, a misericórdia, o perdão, a redenção, a justificação, a regeneração, a transformação e o processo de santidade. Queridos, nós ainda somos homens e pecamos. Nós viemos de Fortaleza e o questionamento do carro, da viagem, toda a vida tem um. Era esse agora, esse tema. Tem homem santo? Tem não sei quem santo ou não tem santo? Queridos,
Se nós olharmos para o homem, ninguém é santo, porque nós pecamos. Mas ainda prove a Deus olhar para nós através de Cristo e olhar para nós justificados e santos na presença do Senhor Jesus. Porque uma vez que Ele te deu a salvação, Ele não negocia a salvação com você. Pastora, como é que o homem perde a salvação? O homem perde a salvação quando ele negocia a sua salvação. Deus não negocia o que Ele te deu. É graça. E a graça é inegociável. Então a senhora crê que uma vez salvo, salvo para sempre? Queridos, se tu permanece em Cristo Jesus, Ele não vai tirar de ti aquilo que Ele te deu. Claro que eu creio. Ou Jesus vai brincar de ping-pong com você. Porém, nós negociamos muitas vezes aquilo que Deus nos deu como graça. Glória a Deus. Nesse último ponto, o objetivo da graça é para quem ela, o objetivo da graça e para quem ela se reporta. Abra sua Bíblia em Marcos. Eu quero ver todo mundo em nome de Jesus abrindo a Bíblia. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, do 15 ao 16. Do 15 ao 16, diz assim: Marcos 16, do 15 ao 16, diz assim: Ide por todo o mundo. Olha o que Jesus Cristo coloca: Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a quem? Para quem Jesus mandou pregar o evangelho? Sabe por que tem o número dos eleitos? Pela presciência de Deus, queridos. Não é porque Jesus rebolou uns no inferno e outros são para a glória, não. Quem sou eu e você? Pobres, miseráveis, cegos e nus, diz a palavra de Deus. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Mas Deus nos resgatou pelo seu amor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vocês estão me entendendo? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha a condição de Deus para a igreja. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Queridos, tem que haver uma decisão do coração do homem. O Espírito Santo está lá, convencendo o homem do pecado e da justiça. A obra é do Espírito, ninguém pode ir a Jesus senão por Ele mesmo. Mas, queridos, se o homem não abrir o seu coração, a obra não pode acontecer na sua vida. É necessário uma decisão do homem. É uma necessidade colocada pela palavra de Deus, para que não haja condenação. Temos uma ordem nesse texto: ide. Ide para onde, pastora? Para o mundo, pregar o evangelho. A nossa missão é essa: levar a palavra de Deus a todos os corações. Para quem a graça se reporta, pastora? A graça de Deus se reporta a toda criatura. Está nas escrituras. E para mim negar isso aqui, eu tenho que rasgar o livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho que rasgar Marcos. Eu tenho que rasgar Tito. Eu tenho que rasgar Coríntios. Eu tenho que rasgar quase a Bíblia toda para negar essa verdade. O João 3,16 se perde se o nosso Deus não for para todos. Pastora, a senhora está questionando grandes homens, doutores. Não, queridos.
Porque eu creio que Deus se revela a cada um como Ele quer. Mas eu não posso olhar esse texto e dizer que ele, o texto de Tito 2:11, dito por Paulo, o mesmo que fala sobre a eleição e o mesmo que fala sobre a predestinação. Fomos predestinados em Cristo desde a fundação do mundo. Queridos, e a palavra de Deus diz tudo isso pela presciência de Deus, porque Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é princípio e Ele é fim. Queridos, não tem como dicotomizar a palavra, porque a palavra é santa e a sua essência é santa, e nós não podemos fugir daquilo que é a verdade absoluta de Deus. Sabe, queridos, nós não somos uma igreja exclusivista. Nós recebemos todo mundo nessa igreja, preto, branco, rico, pobre. Não importa se foi ladrão, se foi prostituta, se foi o que você quiser ter sido ou que foi no passado. Importa é a nova criatura que tu é a partir de agora. Importa é quem tu vai ser, mas a palavra de Deus é clara: quando o homem crê, ele é transformado pelo poder de Deus. Ele não fica mais na condição que ele estava. Ele muda, porque a justiça de Deus foi imputada sobre ele. Porque o sangue de Jesus o lavou de todo o pecado e o purificou de toda a injustiça. E agora o fez povo dele, nação eleita de Deus. Mas é necessário a igreja entender. É necessário dizer para você que você não pode ficar do jeito que você está. Porque a obra de Deus e a justiça dele transforma. Para concluir, abra sua Bíblia em Mateus 24:14. Ele diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Por que Jesus não pegou os eleitos? Ou por que Jesus não pega a igreja dele no meio dessa pandemia, no meio desse caos, no meio dessa injustiça, no meio de tudo, e arrebata logo e acaba com esse negócio? Porque dentro da tua casa tem muita gente para ser salvo. Porque ainda tem muita gente chorando no mundo que nunca ouviu o evangelho. Eu preguei na Serra do Cariri, do Araripe, a um homem que nunca ouviu falar de Jesus. Ele só tinha 29 anos. Ele disse: dona, esse Jesus existe mesmo? E eu disse: existe, meu filho. Parecia uma loucura na minha cabeça. Eu estava na Juvep nesse tempo. E ele dizia assim: se esse homem é bom desse jeito, eu quero. E ele chamou a esposa dele e os 3 meninos. Catarro na cara era só o que tinha dos meninos. Menino sujo que dava medo. Nunca ouviu falar de Jesus. Mas o braço da graça foi lá. Mas o braço da graça quer falar contigo. Quer alcançar o teu parente. Quer alcançar os teus amigos. Agora tu tem que falar. Porque a missão da igreja é falar, do Espírito Santo é convencer. Você não tem nada com isso, ele vai se converter ou não. Isso é missão do Espírito. Mas a pregação do evangelho é responsabilidade sua. A igreja tem que acordar. Estamos na pandemia. Fomos surpreendidos por esse caos. Hoje eu vi uma reportagem de um infectologista muito renomado no mundo. E ele disse que a leva que está para vir de outubro a dezembro é pior do que essa.
E a igreja continua com seus braços cruzados, preocupado com a sua aparência, preocupado em estar bem, preocupado se eu gosto do A ou do B ou do C. Ei, Jesus chamou você, te encheu de graça, te perdoou. Não negocia a salvação que tem contigo, mas o sangue do inocente que tu não pregou será cobrado de ti. Que é isso, pastor? A Bíblia diz. Eu poderia lhe trazer uma pregação aqui, ó, show. Quando eu subi, que eu vi os irmãos tudo aplaudindo, eu disse, eles vão ter uma surpresa, eles vão gostar muito, eles vão sair daqui com raiva hoje. Que é isso, meu irmão, pelo amor de Deus? Porque eu vim dizer para você que a graça é inegociável. A sua fé, de qualquer jeito, Deus não recebe. E tem muito crente aqui nessa igreja hoje para se converter, para deixar o braço da graça te alcançar. E eu vou convidar você para ficar de pé. Você não precisa ler, eu vou concluir. Romanos 3, 21 e 24 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo como testemunho a lei e os profetas. A justiça foi manifestada na graça, e as testemunhas foi a lei e os profetas, significando que a graça está acima de todas as coisas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Afirmação de Paulo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.